Irmãos, abra sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Estamos fazendo essa exposição no livro de Efésios há mais de um ano, né? Estamos chegando no finalzinho dessa nossa caminhada. É a pregação de leitura contínua, né? Essa é a forma que os reformadores lá do passado faziam. Pegavam um texto bíblico, um livro, e expunham todo o texto, todo o livro, passavam para outro, e assim, não eram sermões soltos aqui e ali, mas uma leitura contínua da Escritura. E nós estamos fazendo isso, estaremos terminando, salvo engano, no primeiro domingo de dezembro. Nós vamos ter alguns domingos com pregações mais aleatórias, mais soltas, focando o evento natalino, a nossa consagração ao Senhor, a recepção do grande presente que é Cristo Jesus. E entrando em janeiro, nós voltaremos numa temporada sobre os Salmos. Nós paramos? Já tem mais de um ano, né? Nós paramos no Salmo de número 49 e vamos começar então no Salmo 50, possivelmente indo até o Salmo 65. De 15 em 15, vamos galgando o tempo aí. Então, vamos caminhar um período aí, uns 3 meses, na leitura e na pregação sobre os Salmos, e depois entraremos, se Deus assim nos permitir, numa jornada também contínua na carta aos Hebreus. É uma carta riquíssima, e eu espero que nós sejamos abençoados com o estudo daquela carta. Hoje, Efésios, capítulo 6, estamos expondo as peças da armadura do cristão, ou a armadura de Deus para o cristão, e hoje veremos apenas o versículo de número 15. Lembra que ele está conectado, assim como cada peça conectada a toda a armadura, o texto também está conectado em todo o contexto. Versículo 15, vamos ler juntos? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Só as mulheres, de novo, calçai. Só os homens, mais uma vez, calçai. Amém. Então é um versículo curto, simples, mas rico em trazer para nós algumas informações e conhecer um pouco mais da armadura de Deus destinada e colocada à disposição de cada cristão. O que acontece se o cristão não vestir a armadura? Alvo fácil do diabo, alvo fácil do inimigo. Nós temos falado aqui que nós estamos em guerra. Israel está em guerra com os palestinos ou com o Hamas, a Ucrânia em guerra com a Rússia. Existem outras 30 guerras acontecendo no mundo que nós não tomamos conhecimento, mas tem outros focos de guerra aqui e ali acontecendo em vários pontos do mundo. Pequenas guerras, conflitos internos. Nós estamos em guerra também, à semelhança desse povo, e muitas vezes esquecemos disso e vivemos como se estivéssemos num parque, passeando, brincando, divertindo, e esquecemos que temos inimigos terríveis rondando a nossa vida e esperando o momento certo de nos derrubar da fé ou de maltratar a nossa vida, ao mesmo tempo de obliterar ou impedir com que nós sejamos bênção no anúncio da salvação para outras pessoas. Então, se nós não nos revestirmos de Jesus Cristo, se não nos revestirmos da armadura que Ele nos fornece, nós não teremos êxito. E mais uma vez, revestir-se da armadura equivale a revestir-se de Cristo. Cada uma dessas peças da armadura são elementos focados na própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quanto pesa um coturno? Desculpe, quanto custa um coturno? O que é um coturno mesmo? É a botina do guerreiro, né? No Exército Brasileiro, Polícia Militar e outros locais onde precisa de mais segurança no pisar, exige-se um preparo, um calçado preparado para poder enfrentar o terreno, as dificuldades, os problemas, as dificuldades que possam existir ali. Eu fiz uma pesquisa rápida e eu descobri que, em média, o coturno do Exército Brasileiro, ela pesa cerca de 800 gramas cada botina. Isso, uma pesquisa para um sapato tamanho 40. Então, 38 pesa menos, e daí por diante, mas jogando em média, é você andar com 1,6 kg. Fala aí, Diego. Exercício da panturrilha e da perna o tempo todo, né? É você andar com 1,6 kg no pé o tempo todo.
Falamos na semana passada sobre o escudo, e dissemos que um escudo pesaria, aliás, um colete à prova de balas, pesaria hoje por volta de uns 4 quilos, 2.600 a 4 quilos, depende do colete. Lá na época do guerreiro romano, era no mínimo 6 quilos um colete, mais uma espada que pesaria não sei quanto, mais um escudo que pesaria não sei quanto, a armadura toda, no mínimo 12 quilos, para o guerreiro estar caminhando com tudo aquilo, lutando, enfrentando seus embates. Então, isso diz respeito a um preparo, um cuidado, uma capacidade de defesa e uma capacidade de ataque do guerreiro ao seu inimigo. E nós precisamos estar munidos disso. Não é o peso, mas aquilo que de fato está representado em cada uma dessas peças. Só voltando para a gente lembrar, Paulo escreveu essa carta lá pelos idos de 61, 62, depois de Cristo, lá pelo ano 64, Paulo possivelmente, do 64 ao 67, a data paira mais ou menos aí, e Paulo vai ser morto. Mas ele morre em combate pela fé cristã, ele tomba como um guerreiro, e ele vai dizer, eu percorri o bom combate, eu guardei a carreira, eu fiquei firme na fé, e o desafio de Paulo para nós é o mesmo, para que nós também sigamos não meramente ele, mas as ordenanças e incentivos do próprio Senhor Jesus Cristo, aqui como aquele que nos oferece a armadura. Então essa armadura não é Paulo que inventou, embora ele pudesse ter um soldado romano ali diante dele, e à medida que ele ia escrevendo a carta, olhando a armadura do guerreiro e fazendo paralelos e analogias para que a gente compreendesse, mas ele estava mirando acima de tudo naquilo que Deus oferece para nós, nas ferramentas e capacitações que Deus oferece para nós, para lutarmos a guerra cristã e vencermos como ele venceu. Então eu quero compartilhar nessa oportunidade esse tema que está aqui para você. A armadura de Deus, ela é indispensável a todo cristão, e a peça de hoje, indispensável, são as botas do Evangelho. Eu quero colocar isso em 3 proposições, espero que a gente ajude na compreensão. Primeiro, compreendendo o calçado do guerreiro romano. Como era esse calçado, essa bota, esse preparo do guerreiro? Paulo, como eu disse, está escrevendo aqui a carta aos Efésios, já no finalzinho da carta. Lembra que ele falou no capítulo 5? Qual é o ponto central do capítulo 5? Plenitude do Espírito. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é estar cheio das virtudes de Deus, dos atributos de Deus, é cheios do poder de Deus na vida, para termos uma vida vitoriosa. E Paulo vai falando disso. Ser cheio do Espírito Santo é ser um bom marido segundo a Escritura. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma esposa conforme reza ou conforme instrui a Escritura Sagrada. Ser cheio do Espírito Santo é ser um pai que eduque os seus filhos nos princípios do Evangelho segundo a Escritura. Ser cheio do Espírito Santo é ser filhos obedientes e tementes ao Senhor, que sejam também cuidadosos no relacionamento familiar. Ser cheio do Espírito Santo é ser um bom patrão que sabe cuidar e respeitar daqueles que estão diante dele como funcionários, lá na época escravos, né? Ser cheio do Espírito Santo é ser um bom funcionário, é ser uma pessoa que trabalhe com honra, com decência, fazendo não para servir homens, mas qualquer que seja o seu trabalho, fazendo para servir a Cristo Jesus. Então Paulo trabalha a plenitude do Espírito Santo em coisas práticas. Então ele desce na continuidade da carta e vai dizer quanto ao mais, ou seja, algo mais a respeito de ser cheio do Espírito Santo, é que vocês vão enfrentar lutas contra os principados e potestades. Algo mais quanto a ser cheio do Espírito Santo, é que vocês precisam estar revestidos do Senhor e da força do seu poder para serem vitoriosos. Então toda essa colocação de Paulo sobre a Escritura está, sobre a armadura, está conectada a essa vida cheia do Espírito Santo. E nós só podemos ser cheios do Espírito Santo se verdadeiramente nós buscarmos a obediência ao Senhor, buscarmos o relacionamento certo com o Senhor, à luz daquilo que a Escritura nos apresenta. Então Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, que nós temos necessidade de estarmos revestidos de Deus, revestidos de Cristo Jesus, revestidos do poder que Ele nos traz nas virtudes, nos atributos dEle mesmo, colocados ao nosso favor. Você precisa calçar os pés
com as botas do Evangelho. Você precisa ser alguém que comunique o Evangelho. Oswald Smith foi um pregador lá nos idos de 1950, 1960, eu não sei precisar aqui quando Oswald Smith morreu, mas ele é o fundador da Igreja Evangélica de Toronto, Igreja do Povo, em Toronto, lá, sumiu o nome aqui, no Canadá, né? Lá no Canadá, e ele, na época que ele era o pastor da igreja, essa igreja sustentava em volta do mundo 400 missionários. É uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja ativa, e ele tem vários livros escritos, vertidos aqui para o nosso português, e ele vai dizer o seguinte, que se você quer de fato crescer na sua vida relacional com Deus, crescer em espiritualidade, crescer em conhecimento das coisas de Deus, você precisa se dispor a ensinar. Então, quando você se dispõe a ensinar, não precisa ser pelo púlpito da igreja, pode ser também. Não há problema aqui, a concorrência é livre, né? Qualquer irmão que quiser vir pregar, o espaço a gente trabalha isso aqui. Mas você pode ensinar lá no seu trabalho, você pode ensinar lá na sua família, você pode ensinar lá na sua vizinhança, você pode perceber alguém que está interessado no Evangelho, chamar essa pessoa para um discipulado, um estudo mais de perto da Escritura, e quanto mais você dispõe ao ensino da Escritura, muito mais você aprende, muito mais você cresce. Então, calçai os pés com o quê? Com a preparação do Evangelho da paz. Essa preparação do Evangelho da paz é o nosso tema, então, olhando para essa noite. Voltando lá para o soldado romano, os romanos usavam, não uma botina, tipo o coturno do exército brasileiro de hoje, mas o exército romano usava uma espécie de sandálias. O solado muito resistente, uma proteção especial na parte de cima do pé, mas ela era amarrada, trançada, e barras ou de cobre ou de chapas de couro grosso eram colocadas como caneleiras e amarradas ali para dar uma proteção para o soldado poder pisar em cima de restos de guerra, em cima de restos de lanças, em cima de escudos quebrados, em cima de cadáveres, em cima de pedras, lugares escarpados, ele ter agilidade sem se ferir. Então era uma proteção para os pés do guerreiro. É possível que o calçado romano, chamado lá na sua língua grega, ou na língua latina, desculpe, chamado de caligai, era o nome da botina, seja aludido então aqui nessa passagem. De novo, Paulo podia estar perto do soldado e descrevendo a armadura, e ele olhou, é preciso que o soldado esteja muito bem revestido e calçando aqui essa botina ou essa sandália especial para que ele possa lutar. As soldado, como Paulo alude aqui, meus irmãos, sempre consideradas como parte da armadura, e jamais o soldado poderia ir para a guerra sem estar bem calçado. Ele tinha que estar preparado ali no seu calçado para poder enfrentar todo tipo de situações que ali viesse. E essas botas, normalmente, ele não podia usá-la no seu dia a dia. Fazendo um adendo aqui, eu não sei como funciona a polícia militar, como funciona o nosso exército, mas você também talvez não possa sair usando os pertences do seu trabalho para ir para o supermercado, para ir em qualquer lugar, ou fazer o serviço de pedreiro no fundo que em casa. É um material específico para o trabalho do soldado. Assim também era lá, ele não podia usar o seu armamento em qualquer situação, mas ele tinha que estar a serviço do império. Voltando para nós, irmãos, então, o calçado do crente provavelmente tem ligação com a proclamação do Evangelho. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Isaías, lá no capítulo 52 de Isaías, se você quiser correr para lá e olhar, 52, versículo 7, aliás, Paulo, naquele texto inicial que lemos de Romanos, capítulo 10, ele cita exatamente essa parte lá de Isaías, capítulo 52, e lá em 52, 7 de Isaías, ele vai dizer: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Que formosos são os pés. Estão preparados para ir ao mundo, estão preparados para as caminhadas, estão preparados para os lugares íngremes, estão preparados para ir onde está aquele que necessita de ouvir boas novas,
de ouvir a paz, ou sobre a paz com Deus e com o homem, de ouvir as coisas boas que o Evangelho tem a trazer para construir e transformar a vida do pecador, e ele faz ouvir ali a salvação. Que coisa linda são os pés daqueles que anunciam a salvação. De novo eu volto para aquilo que falamos antes. Quando pensamos nesse texto, pensamos no missionário que vai lá para o Nepal, lá para a Índia, lá para o Afeganistão, lá para o meio da selva amazônica, e que coisa linda são os pés daqueles que vão. Mas esse texto se aplica a cada um de nós, porque cada um de nós somos chamados a ir, onde quer que estejamos, onde quer que nós trabalhemos, onde quer que nós nos movimentemos, somos chamados a ir. Só para lembrar, o texto lá de Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus fala, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, com base nisso, vão e pregam o Evangelho. Ali, na língua grega, não é uma ordem direta, como temos traduzido para o português. Ide e façam discípulos. Não, Jesus não disse isso ali, especificamente naquele texto. Em outros lugares, sim, existe o imperativo, mas ali naquele texto, o Senhor Jesus usa a forma gerúndia do verbo. Como que seria o gerúndio? Indo, você prega o Evangelho. Indo onde? Qualquer lugar. Indo no mercado, indo na farmácia, indo no trabalho, indo no passeio, onde quer que haja uma oportunidade, indo, prega o Evangelho. Lembra como Jesus pregava o Evangelho? Mandava passar um avião sobre a cidade, jogava panfleto, marcava o horário, um palanque na praça, e lá ele fazia o grande comício. Era assim? Não. Indo, passando por Samaria, indo, passando por Betânia, indo nas beiras de deserto, indo, caminhando com os discípulos, onde quer que indo ele ia, indo ele pregava o Evangelho. E é isso que Jesus fala com a igreja, ali com os discípulos, nessa ordem final, indo, preguem o Evangelho, façam discípulos, onde quer que você vá, faça discípulos. Então, meus irmãos, nós somos chamados a termos pés formosos. Se o Senhor fosse escrever a respeito de você, hoje, ele diria, que coisa linda são os pés desses irmãos aqui, porque eles têm anunciado a boa nova. Que coisa maravilhosa é olhar para os pés desses queridos meus filhos, porque eles têm indo, ou eles têm ido, e onde quer que eles têm ido, eles têm aproveitado as oportunidades e compartilhado da graça, do favor, da bênção de Deus, da cura de pessoas, do consolo dos corações, daqueles que sofrem. Eles estão anunciando coisas boas, estão anunciando o Evangelho. Será que é assim que Deus falaria de nós? Ou será que Deus diria, puxa vida, esses irmãos estão cuidando dos pés, fazendo a unha, manicure, pedicure, manicure no pé é ruim, né? Mas fazendo o pedicure ali, aquela coisa toda, massageando, para preservar os seus pés, mas eles não têm ido. Nós temos ido. Então esse é um chamado para nós, irmãos, olharmos para aquilo que Paulo nos fala aqui e entender que isso faz parte do ide. Ir e pregar o Evangelho faz parte da batalha espiritual. Ir e anunciar coisas boas faz parte do libertar de vidas que estão presas aos laços do diabo. Indo, onde quer que vamos, nós estamos anunciando o Evangelho e fazendo isso, estamos em guerra espiritual. Eu falei aqui pela manhã, a voz do reverendo Frans Leonard, é um holandês, morou no Brasil durante muitos anos, é o sogro do reverendo Nicodemos, e o Leonardo falava que evangelizar é comprar uma guerra com o diabo. Não é simples, é você entrar em guerra, é você chamar o cara para briga, é você querer tirar aquilo que é de bem, de precioso que ele tem, que é a vida de um perdido. Então, evangelização é entrar no combate, evangelização é batalha espiritual. Nesse nosso Brasil pentecostalizado ao extremo até, com muitos grupos novos que têm surgido, quando se fala em batalha espiritual, se pensa em quê? Expulsão de demônios, manifestações demoníacas, luta contra as trevas em sentido metafísico, místico. Temos que cercar a cidade, fazer um cerco em volta da prefeitura, orar para que Deus expulse os demônios desse poder, e paira nisso. Paulo nunca falou disso. Paulo falou que nós estamos em guerra espiritual a cada momento, e a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra seres espirituais da maldade, e nós fazemos isso como? Se você se lembra,
no versículo 14, dissemos que você precisa se cingir com a verdade. Quando você está revestido da verdade, e falando a verdade, pregando a verdade, vivendo a verdade, você está em combate espiritual, contra a mentira, contra as trevas e contra o pai da mentira, que é o diabo. Ainda no versículo 14, ele fala que você precisa se vestir da couraça da justiça. O colete à prova de balas, que é a justiça. A justiça de Cristo em você e a justiça que você deve desenvolver na sua vida pessoal como caráter de Cristo agindo em ti. Então é a justiça de Cristo conquistada na cruz, mas é a justiça ética vivida por você em cada situação. Isso é lutar contra as trevas. Isso é lutar a batalha espiritual. E agora no versículo 15, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, falando das coisas boas, falando do poder de transformação, de libertação que Deus tem através do evangelho. E isso é guerra espiritual. Paulo não fala em expulsar demônios, Paulo não fala em saber quem são os demônios territoriais, nós não cremos nisso, mas Paulo não trata disso. Está tratando da vida do crente, onde quer que ele vá, conforme ele anda. Segunda proposição rápida, olhando aqui, meus irmãos, o calçado, então, não só do guerreiro romano, mas o calçado do guerreiro cristão. Pés são o nosso órgão de locomoção e de viagem. E via de regra, se tem muita dificuldade de locomoção, a ausência dos pés. O microfone? Ah, é comigo aqui o negócio, não esqueci de passar. Desculpe. Então, falamos ali sobre a primeira proposição. Falamos sobre a primeira posição, que era o calçado do guerreiro romano, e agora então a segunda proposição é o calçado do guerreiro cristão. Não é? Nós conhecemos aí por filme, por vídeo, por outras situações das mídias sociais, pessoas que nascem sem as pernas. Alguns ali são um toquinho de perna, um dedinho ali e tal, e esses meninos desde a infância aprendem a andar. Tem o Nick Von Däniken, né, um nome bem conhecido aí no meio, é cristão, evangélico, é missionário, prega para todo mundo, nada e faz tantas coisas, e ele só tem os toquinhos de pezinho aqui na coxa e os pequenos bracinhos que mal se articulam. Desde a infância ele nasceu assim, ele aprendeu. Mas se você tiver a sua perna cortada por um acidente ou por uma situação qualquer, e se fosse as duas, não seria terrível? Nós que estamos acostumados à mobilidade, a sair e andar, de repente não podemos mais andar. Então, Paulo está mostrando para nós aqui, meus irmãos, que nós temos os nossos órgãos perfeitos para ir e vir. E aqui Paulo faz alusão à pregação do evangelho. Os pés são aquele órgão que leva o mensageiro aos lugares onde ele precisa ir, onde ele deve anunciar a mensagem e do estabelecimento da paz com Deus, o Pai Celestial, do estabelecimento da paz com o próximo, da concórdia com o próximo. Aqui Paulo pode estar aludindo ao conflito que havia judeus e gentios. Temos que fazer a paz e Jesus é a nossa paz. Temos que anunciar essa paz entre os povos, ou a paz com a própria existência, paz consigo mesmo, paz com a criação. Volta lá, Efésios 2,14. Leia comigo, voltando aí uma página ou duas na sua Bíblia. Efésios 2, 14 e 15, Paulo vai dizer assim: porque ele, referindo-se a Jesus, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos quem? Judeus e gentios. Fez um só povo, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, no seu sacrifício na cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, um novo povo, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, anunciar o evangelho é anunciar a paz de Cristo. Ele comprou essa paz lá na cruz, ele fez essa paz acontecer, e ele une agora judeus e gentios. E Paulo vai dizer também nas outras cartas, que dessa forma já não existe judeu e gentio. Dessa forma já não existe grego e gentio. Dessa forma já não existe homem e mulher, já não existe escravo e livre, mas todos os que estão em Cristo são um. Todos os que estão em Cristo são observados, olhados e amados no mesmo nível. Nesse conflito que começou há 15 dias passados aí com Israel e palestinos, Hamas especialmente,
você tem sido bombardeado por mensagens lá no seu Instagram, lá no seu Facebook, em outras áreas aí, WhatsApp, etc., dizendo que Israel é a menina dos olhos de Deus, que Israel é o povo preferido de Deus, que Israel não sei o quê. Nós não cremos nisso, gente. Israel não é a menina dos olhos de Deus. Israel não é o povo preferido de Deus. Israel não é uma nação a mais que Deus separou especialmente para ele. Foi lá no passado para ser um instrumento de conduzir a graça aos povos. Foi lá no passado como instrumento de trazer o Messias, o Cristo. Depois do evento Cristo, Deus só tem um povo e esse povo se chama igreja. De todos os rincões da terra, de todas as nações da terra, de todos os lugares do mundo, de todas as épocas, línguas, culturas e nações, Deus só tem um povo. Israel é apenas um povo a mais. Você tem sido bombardeado também nessas mídias, nesses dias, para que você ore por Israel, ore por Israel. Por que você não ora pelos palestinos? Não tem eleitos de Deus no meio dos palestinos? Os palestinos não merecem ou não precisam também da evangelização tão graciosa assim como o judeu? Porque o judeu é preferido. Isso é uma distorção da visão cristã. Deus não tem Israel como povo especial. Deus tem a igreja dele espalhada mundo afora como povo especial. E assim como o Brasil precisa ouvir o evangelho para a salvação daqueles que Deus já predestinou antes da fundação do mundo, lá em Israel o evangelho tem que ser pregado, porque lá também tem eleitos. Lá na Palestina também tem eleitos. Lá no Hamas também tem eleitos. Em qualquer lugar do mundo, pessoas estão ali e precisam ouvir o evangelho. Ninguém é especial. Todos estão debaixo do mesmo padrão gracioso de Deus. Então precisamos realinhar o nosso pensamento, e é disso que Paulo fala aqui. Anunciar a paz de Cristo, a paz em Cristo. Cristo nos conferiu, meus irmãos, perfeito acesso ao Deus Pai. Isso não é uma coisa boa? Maravilhosa graça. Podemos ter acesso diante de Deus. Vocês não precisam do pastor da sua igreja para orar por vocês. Vocês não precisam buscar o pastor uma hora especial. Falar, pastor, não tem o que fazer, é só o senhor para orar por mim. Não, pare com isso. Cada um de nós crentes em Cristo Jesus somos sacerdotes. Estamos nos aproximando aqui, daqui uns dias, do dia da Reforma Protestante, que aconteceu 31 de outubro de 1517, quando Lutero deu o start, um momento novo da igreja. Na verdade, essa reforma já vinha acontecendo há muito tempo, né? O Lutero foi a gota d'água para o estupim explodir aquela bomba lá. Mas a reforma já vinha acontecendo há cerca de uns 300 anos ou mais. As coisas já estavam acompanhando e mudando a Europa, mudando o pensamento, e isso ia acontecer em qualquer momento, né? Mas nós temos essa data tão especial da reforma protestante. E a reforma protestante foi uma coisa que nos ajudou a entender isso. Todos nós somos sacerdotes. Até aquele momento, qualquer pessoa precisava do padre, do bispo, do cônego, do papa, de líderes que eram sacerdotes especiais sobre o povo. Hoje, nós não temos isso. Eu não sou sacerdote especial sobre vocês. Eu sou apenas um pastor que foi preparado para ensinar a igreja, para ajudar na compreensão da palavra. Mas sacerdote é cada um de nós. Todos nós somos sacerdotes e temos livre acesso ao Senhor. Olhe ainda em Efésios capítulo 2, versículos 17 e 18, Paulo diz assim: e vindo Cristo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, que eram gentios, e também evangelizou a paz aos que estavam perto, que eram judeus. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, ele nos alcançou isso. É Cristo que nos deu essa entrada. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, o autor de Hebreus vai dizer que nós podemos adentrar na presença de Deus pelo vivo e novo caminho que Cristo fez abrir pelo seu sangue na cruz. Antes de Cristo, como é que as pessoas entravam na presença de Deus? Tinha que buscar o sumo sacerdote lá no templo. E quem entrava no lugar sagrado, que era o Santo dos Santos, ali no tabernáculo ou no templo, era só o sacerdote, uma vez por ano, e paramentado da forma certa para Deus recebê-lo em nome do povo.
Agora rasgou o véu do templo, não tem mais separação. Agora cada crente pode dobrar os seus joelhos em casa, no culto público, em qualquer lugar, pode elevar os seus pensamentos, pode entrar na presença de Deus, pode glorificá-lo e pode receber dele as bênçãos eternas. Cada um de nós somos sacerdotes. É o que vai dizer lá em Apocalipse, ele nos resgatou com o seu sangue para sermos sacerdotes no seu reino. Em Cristo Jesus, irmãos, nos tornamos então a comunidade dos crentes, o próprio templo de Deus, onde Ele habita mediante o seu Espírito. Não é maravilhoso isso? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava naquele que cria. O Espírito Santo ficava como que meio por cima, dando suporte, cuidado, proteção e ajuda, mas não habitava dentro. A partir da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e Jesus tinha pregado isso antes, se você quiser olhar, João capítulo 14, versículo 17, 18, 26, depois ele fala que o Espírito Santo vai vir para estar para sempre convosco, porque hoje ele está sobre vós, mas ele habitará em vós. Hoje, antes da vinda, ele está sobre o povo de Deus, mas a partir daquela vinda especial, lá em Atos 2, ele habitará dentro de cada um de vós, em vós, dentro de vós. Então mudou a atividade do Espírito Santo, e é isso que Paulo diz aqui, que agora ele habita em nós. Olha o versículo 21 e 22 ainda, em Efésios 2, no qual todo ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que coisa maravilhosa! Cada um de nós somos uma pedrinha viva na construção de um templo onde o Espírito Santo habita em nós. Embora ele habite individualmente em cada um de nós, a plenitude do Espírito há de se manifestar na habitação da igreja. Lembra que lá no último dia, nós não precisaremos de um templo, porque todos nós seremos o templo. E o Espírito Santo não vai habitar só isoladamente em cada um, mas manifestando a todos ao mesmo tempo as maravilhas, a comunhão, a bênção plena de Deus por causa de Jesus. Isso é boa nova. Isso é algo maravilhoso que nós devemos proclamar a esse mundo. Sim, meus irmãos, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, onde é narrada a história do seu grande amor. Não temos outra mensagem. A mensagem do cristão, ela afunila-se a esse ponto principal. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é a pessoa principal da nossa história. Cristo é o alvo principal da glória e nós vivemos para Ele. Paulo vai dizer lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez obtido a paz com Deus, com os seus semelhantes, consigo mesmo, o crente agora fica tranquilo, em certo sentido, mas atento, porque ele está em guerra. Mas ele fica descansado. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está em paz com Deus. Deus não olha mais para o pecador convertido como um inimigo seu, mas olha para o pecador convertido como o filho pródigo que voltou à casa do Pai, que está agora na comunhão com o Senhor. Então, dessa maneira, forças espirituais do mal são derrotadas. Eu quero que você olhe comigo duas referências. Primeiro, Colossenses 2,15. Colossenses 2,15, Paulo diz assim, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo está falando aqui da morte de Jesus. Quando Cristo morreu ali naquela cruz, sofreu a nossa condenação, pagou o nosso preço, a nossa condenação diante de Deus, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu o diabo. Ele despojou, tirou as riquezas dos principados e potestades, colocou esses à vergonha pública e agora ele é triunfante sobre eles. E nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores, diz Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, por meio de Jesus Cristo. Nós devemos saber da nossa posição em Cristo. Mas eu quero que você olhe uma outra referência, Lucas 10, corre lá, Lucas 10, verso 18. Lucas 10, 18, Jesus tinha mandado os seus discípulos
de dois em dois, ele pegou 70 discípulos que ele já havia treinado, separou em duplas, de dois em dois, e falou, olha, cada um vai para um vilarejo aqui. Deu um mapinha para cada um, botou lá na internet, pegou o mapa, jogou para cada um grupinho, e vocês vão anunciar o evangelho para esse povo aí. Se tiver que curar pessoas, vocês vão ter poder para curar. Se tiver que expulsar demônios, vocês vão ter poder para isso. Se tiver que fazer milagres portentosos, o meu poder está com vocês. Vão agora e pregam o evangelho nesses bairros, nessas cidades todas. E eles foram de dois em dois. Quando voltaram, cada um chegou num horário, né, mas foi se ajuntando ali e tal. Jesus, quem sabe, estava esperando por eles ali, com uma mesa gostosa, McDonald's, pizza, aquela coisa toda de lanche, né, que a gente pensa hoje, né? E Jesus estava esperando pelos discípulos, e eles então foram prestar relatório. E eles estavam abismados pelo que eles fizeram. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, e eles diziam, Senhor, que coisa maravilhosa era nós vermos as coisas acontecendo. Senhor, nós vimos até os demônios se submetendo a nós em teu nome. E eles estavam orgulhosos. Jesus falou o quê? Não se orgulhem disso. Se orgulhem primeiramente porque os seus nomes estão escritos no reino dos céus. Essa é a grande bênção que vocês têm. Não é só circunstâncias do momento aqui, mas os nomes de vocês estão arrolados no livro da vida para a vida eterna. Mas no versículo 18, Jesus diz assim, eu via Satanás caindo como um relâmpago. O que tem a ver o Satanás caindo como um relâmpago? Será que Jesus olhou lá no tempo passado, quando o diabo caiu do céu, é isso? Não. Aqui o contexto, meus irmãos, é da pregação do evangelho. A cada convertido era Satanás derrotado. A cada alma abençoada era o poder de Satanás vencido. A cada pessoa ajudada pela boa nova era o reino das trevas diminuído. Eu via Satanás caindo, o reino do diabo sendo despedaçado, porque o evangelho está sendo pregado. As portas do inferno não vão segurar esse avanço. A igreja vai continuar fazendo isso e vai anunciar o evangelho. Então o evangelho, meus irmãos, é transformador. Estejam calçados os pés com essa preparação. Nós tocamos no assunto aqui pela manhã, porque o assunto era pertinente também ao estudo da nossa revista, e falamos que todos nós temos que anunciar o evangelho, mas muitas vezes nós arrumamos desculpa. Ah, pastor, desculpa, o meu colega lá, ele é filósofo, ele é muito estudioso, ele tem muito conhecimento, e eu não consigo, tem que ser o senhor. Né? Ou então vou marcar um dia para vir conversar com o senhor aqui, tudo bem? Tudo bem, pode trazer, não tem importância, né? Mas nós terceirizamos o trabalho, e com essa de terceirizar, nós não falamos mais do evangelho para ninguém, nós não comunicamos mais para o amigo do trabalho, não comunicamos mais para a família, não comunicamos mais na padaria, no boteco, onde a gente deixou para o pastor fazer, ou a igreja tem que inventar um programa para sair e evangelizar. Deus nunca mandou a igreja inventar programa de evangelismo. Isso é invenção nossa. Deus falou, cada um de vocês vão e pregam o evangelho. Cada um de vocês, onde forem, anuncia a boa nova. A igreja pode inventar programa? Pode. Encontro de casais, traga o seu amigo não crente para ele ouvir a palavra. Dia do homem presbiteriano, traga o homem lá, seu vizinho. A gente pode inventar programa sim, não há problemas. Mas a pregação do evangelho não pode estar limitada a programas. Você já percebeu certamente que você convida amigos do trabalho, da família, da vizinhança. Ô, cara, vão lá na igreja comigo, olha, aniversário da igreja, é bonito lá, vai ter uma festa. Quantos que vêm? Se é que você convida, quantos que vêm? Ninguém. Porque a igreja não é um lugar muito acolhedor para quem não tem a luz. Igreja não é um lugar muito hospitaleiro para quem não conhece a graça de Deus. Eles têm medo, não querem vir aqui. Não é? Onde é que você vai ter o contato, então, para falar com eles? É lá fora. É cada um de nós no contato com eles lá fora. É na nossa amizade, no nosso envolvimento com eles, que eles vão poder ouvir o evangelho. Quem sabe na hora de dor, de luta, quem sabe na hora de angústia, de problema com o filho, o seu colega sabe que você é um cristão temente a Deus, e ele vai falar, meu amigo, eu estou passando um problema lá em casa. Aí é hora, aproveita e fala. Aí é hora, evangeliza o indivíduo. Aí é hora, mostra a boa nova de transformação na vida desse tal. O evangelho transforma, o evangelho liberta. Mas o lugar da libertação é lá fora, não é no culto. Pode acontecer também, não há problema. Mas o lugar da libertação é lá fora. E nós temos que fazer isso, irmãos.
Terminando aqui, a última observação que a gente coloca, a preparação que o Evangelho oferece ao guerreiro cristão. Paulo fala aqui, o calçar dos pés é a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Quem precisa estar preparado para anunciar o Evangelho? O pastor, né? Porque ele foi para o seminário, 5 anos lá, aprendeu umas palavrinhas em grego, aprendeu a olhar o hebraico, fez uma filosofia, não sei o quê. É isso? Não. Vá para 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Vai lá. Pedro não está escrevendo uma carta para pastores. Pedro está escrevendo uma carta para quem? Para os crentes simples, lá da região da Turquia de hoje, né? Para o pessoal lá da Ásia Menor. E está dizendo para eles, olha, é isso aí. Então, olha lá comigo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que Pedro diz aí para aqueles crentes. Santificai a Cristo. Não é que você vai fazer Cristo ser mais santo, mas você vai separar Cristo como algo precioso a oferecer às pessoas. Santificai a Cristo, apresentai a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão, ou compreensão, ou entendimento, ou explicação da esperança que há em vós. Por que é que você tem essa esperança de vida eterna? Então é você que explica para o seu amigo, é você que compartilha com ele o Evangelho, é você que anuncia a coisa boa, e é disso que Paulo está tratando com nós aqui, meus irmãos, em Efésios capítulo 2, você pode voltar para lá, Efésios capítulo 6, né? Então, para que entendamos melhor o sentido dessa palavra, preparação do Evangelho da paz, é necessário nós desdobrarmos aqui a explicação em alguns pontos, espero ser breve. Primeiro, alguns eruditos, alguns estudiosos da teologia, da palavra, eles vão traduzir o vocábulo preparação aqui, da palavrinha ektoimasia, lá do grego, né? Calçai os pés ou preparai, né? Eles vão traduzir essa palavra como um equipamento. Você precisa estar equipado para anunciar o Evangelho, preparado para falar para os outros. Você sabe falar do Evangelho para os outros? Claro que sabe. Todo convertido pode falar do Evangelho para os outros, porque o Evangelho não é complicado. O Evangelho não é saber grego, o Evangelho não é saber hebraico, o Evangelho não é saber as complicações que a teologia desdobra. O Evangelho é anunciar o quê? Você é pecador, existe um Deus Todo-Poderoso, existe um Messias que Ele mandou para a nossa salvação, que é Cristo. Existe uma aliança que Deus quer fazer com você, tirando você da morte para a vida. Existe possibilidade de você ser transformado ao longo de um processo chamado santificação. Deus quer mudar a sua vida. Então essa mensagem é simples e nós devemos apresentá-la. É claro que se o seu amigo lá no trabalho, família, etc., vier com as complicações da teologia, de repente você pode não saber as explicações que ele queira, mas apresente o Evangelho. Apresente a mensagem salvadora, apresente Jesus. Então, equipado, não é com as complicações da teologia, mas equipado com o conteúdo principal do Evangelho, para apresentar esse Evangelho aos outros. É o Evangelho da paz. Esse Evangelho é o Evangelho que traz paz entre o pecador e Deus. É o Evangelho que ajuda o pecador a ter paz com Deus. Mais uma observação rápida, a Bíblia diz que o pecador e Deus são bons amigos, é isso? Eles se gostam, eles caminham juntos, Deus abençoa o pecador o tempo todo. Não, a Bíblia diz que Deus e o pecador são inimigos. E se o pecador não se converter, Deus vai fuzilar esse camarada. Deus vai mandá-lo para a perdição eterna. Se o pecador não se converter, ele não tem vida eterna com Deus. Temos que falar isso, meus irmãos, temos que anunciar isso. Pode agredir o amigo, pode agredir o parente, ele pode não gostar, mas é isso que o Evangelho fala. Sabia que Jesus falou muito mais de inferno do que de salvação? Que Jesus falou muito mais de perdição eterna do que de o camarada estar bem com Deus? Porque esse é o caminho de todos. Se não se arrepender, o caminho é a perdição eterna. Então, o Evangelho traz essa paz com Deus. Reconcilie-se com Deus, é o chamado do Evangelho. Outros estudiosos vão entender que esse vocábulo, estomaicia, ele vai significar ali o sentido de prontidão. Estejam prontos para
falar do evangelho da paz. Tem a mesma ideia do equipamento, de se equipar, de se prever de algo e de estar preparado. Estejam prontos para anunciar o evangelho da paz. Mas a prontidão aqui também não é só no sentido de ter um conhecimento mínimo e básico, mas o conhecimento no sentido de estar disponível. Já sentou no bondinho para ir daqui no centro, de repente senta perto de você uma pessoa e dá um estalinho ali em você, ó, podia falar do evangelho para essa pessoa aí, né? Aí você fala, Deus, deixa para lá esse negócio, o cara não vai querer me ouvir. Desculpa, estou falando baixo aqui, né? Aí a gente inventa uma desculpa e escorrega da missão. Quem nunca? Só eu? Não. Possivelmente muitos de nós já tivemos essa atitude. Somos tocados pelo Espírito Santo para falar para alguém ali e nós nos omitimos. Então nós temos que estar em prontidão. O que Isaías respondeu para Deus lá no seu chamado? Eis-me aqui, Senhor, manda o Rage. Manda o Zacarias, manda o João, manda outro. Foi isso? Não. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, quando o Espírito Santo tocar em você para comunicar a verdade com alguém, dá o seu jeito ali, fala, Senhor, não tem sabedoria, me ajuda aqui, lá vou eu. Né? O difícil é abrir a boca e começar a falar, depois a coisa vai em frente. Então, obedeça o chamado, obedeça o impulso do Espírito e fale desse evangelho. Se você não ganhar aquela pessoa para Cristo, ficar quieto e mudo, aí vai ser o irmão da Assembleia de Deus que vai ganhar, vai ser o irmão da outra igreja que vai ganhar, e você fala, poxa, por que ninguém vem para a nossa igreja? Porque de repente nós não estamos fazendo isso. O outro está fazendo e Deus está levando para lá. Não é? Mas sem guerras em qualquer cristianismo retalhado de tantas denominações, sem concorrer uma igreja com a outra, cada um de nós temos espaço para pregar o evangelho e para chamar pessoas a Cristo Jesus. Então vamos encerrando aqui. A paz é o objetivo principal entre Deus e o pecador, focado aqui. E nós somos portadores dessa paz para anunciá-lo e levar esse evangelho da paz a alcançar outras pessoas. Mantemos paz com Deus enquanto mantivermos luta contra as trevas. Esse é o nosso desafio. Paulo vai dizer que nós devemos ser embaixadores de Deus, reconciliando pessoas com o nosso Deus, levando o evangelho, anunciando o evangelho para outras pessoas. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: se quisermos ficar firmes de pé na luta, precisamos estar calçados com o evangelho, com esse mínimo de conhecimento para anunciar o evangelho a outras pessoas. Então a nossa conclusão é que, como cristão e guerreiro de Cristo, você deve estar em paz com Deus, vivendo corretamente perante o Senhor. Você deve estar em paz uns com os outros, a fim de derrotar o diabo nas suas artimanhas a cada dia. Como cristão e guerreiro de Cristo, você deve estar preparado, com conhecimento básico e fundamental, para falar do evangelho a outras pessoas, porque Deus vai colocar pessoas diante de você. Então esteja pronto, você deve estar disposto a falar desse evangelho e levar pessoas a Cristo. Calçai os pés com a preparação do evangelho. Isso é guerra espiritual. É falar de Cristo, falar do evangelho, falar de salvação, tirar pessoas do reino das trevas e trazê-los para o reino da luz. E a mensagem é simples. Você é pecador, existe um Deus que é juiz, existe o amor de Deus trazido em Cristo Jesus, existe a aliança que Deus quer fazer com você para mudar a sua vida e você pode ter a vida eterna. Todos nós podemos anunciar essa verdade.